Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Porque muitas vezes somos infiéis com o Senhor e para com o Senhor. Muitas vezes somos descomprometidos com a Tua palavra, com a Tua igreja, com a obra do Senhor. Muitas vezes somos negligentes, acomodados e fazemos a Tua obra, ó Deus amado, de qualquer forma. Muitas vezes não temos o compromisso que deveríamos ter. Muitas vezes não valorizamos a obra de Jesus Cristo feita e consumada na cruz do Calvário. Muitas vezes não valorizamos o preço que foi pago pela nossa vida, preço de sangue. Mas haverá um dia que o Senhor vai voltar e o Senhor vai levar a sua igreja, os que verdadeiramente são fiéis ao Senhor, os que verdadeiramente amam ao Senhor, os que verdadeiramente estão aqui nessa noite para atender a voz do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos, apaga as nossas transgressões e nesse dia ministra o nosso coração por meio dos louvores, da leitura da Tua palavra, por meio, Deus amado, da pregação da Tua palavra, por meio, Deus amado, do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar e veio e está conosco nessa noite para ministrar ao nosso coração, apesar de mim e além de mim. Senhor, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração e nos abençoa com a Tua paz. É a nossa oração e nós a fazemos agradecidos. No nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Boa noite, igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos. Amém? Irmãos, devemos ter o desejo de vir à casa do Senhor. Como o salmista diz no Salmo 122, temos que ter a certeza, ter a alegria no coração como quando vamos à casa do Senhor. E no versículo 4 diz, para render graças. E como nós temos graça a falar. No ato de se levantar na sua cama, abrir os olhos, se levantar, já é uma graça. E por nós estarmos vivos, nós temos um propósito a cumprir aqui na terra. E como nós temos, professar a Cristo. E Deus colocou o nosso desejo da eternidade. Bem aqueles que não conhecem Cristo, mas têm o desejo da eternidade. Eu vejo muito quando acontece algum velório, alguns dizem, onde ele estiver, aí a gente fica olhando. Nós temos a certeza que nós iremos, porque nós iremos para o céu, para a glória. Quem não tem Cristo diz assim, aonde ele estiver, mas nós temos a certeza para onde nós vamos. Mas tem que ter o desejo de vir na casa do Senhor, porque é aqui que nós nos reunimos, é aqui que nós oramos, é aqui que nós louvamos, e é aqui que nós colocamos as nossas súplicas ao Senhor, em oração. Embora saibamos que podemos fazer a nossa oração em casa, no quarto, no escondido. Mas quando a igreja se reúne e ora, é a igreja. E nós somos a igreja. É um corpo. Observe o corpo. Cristo é a cabeça. Mas o corpo precisa dos membros, dos braços, dos pés, do sangue que é de Cristo. E aqui nós vamos na casa do Senhor para render graça ao Senhor. Não vejo a maior felicidade de você vir aqui à igreja, ouvir a palavra do Senhor. Nos dias que a gente vem, a gente pode ser exaltado com a palavra que possa tocar no nosso coração. Tem dia que não pode ser no nosso coração, mas pode ser no coração do irmão que está do lado.
A palavra do Senhor não volta vazia. Ela tem um objetivo. E aqui nós estamos na casa do Senhor. Ouviu o sermão do pastor? Sim. Ouviu o sermão do pastor. Quem é o pai que não educa o filho? Hoje eu tenho 51 anos de idade, quase 52. Hoje eu compreendo as pisas que o meu pai me deu. Os não que ele me deu. Porque é muito fácil dizer sim. E é muito fácil não educar. Hoje a educação é difícil. Nós estamos num mundo que tudo está nas suas mãos. Tudo está aqui. E tudo está aqui e mesmo assim está perto e está longe. Porque a gente está em casa, no quarto, no celular, e você não vê o seu pai, você não vê sua mãe, e os dias passam. É melhor a gente estar frente a frente. Frente a frente. E frente a frente na igreja, os irmãos reunidos. Eu acredito que cada um tem um desejo de vir à igreja do Senhor. Porque nós sabemos que aqui nós escutamos a palavra do Senhor. É aqui que nós nos alimentamos para suportar a semana do mundo lá fora. É aqui que a gente cresce como igreja. É aqui que nós devemos nos reunir. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 19. Eu vou fazer a leitura nos versículos ímpares e irmãos os pares. Salmo 19. Já está aqui na apresentação. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí hoje mantém o som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia na majestade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, que nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os desejos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro devorado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o seu servo e os guarda a grande recompensa. Que voz que se diga as favos, absolve das que são ocultas. Também da soberba guardo o teu servo, e que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. As palavras dos meus lábios é o meu meditar no meu coração. Sejam agradáveis na sua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Oremos. Pai, te agradecemos, Pai, por estar na tua casa. Agradecemos por um dia o Senhor ter nos alcançado com a tua graça, Pai. Te agradecemos imensamente por isso. E nesse momento, Pai, seja com cada um. O Senhor possa, através do pastor, trazer a tua palavra, o alimento de hoje. Que possamos ser saciados com a tua palavra, Pai. Pedimos também àqueles irmãos que estão em viagem, que o Senhor possa
trazê-lo na tua santa paz, Pai. Te agradecemos, Pai, por isso. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Você é alguém tão importante para mim. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, entre seu complexidade, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Escuta, vai. Ele está em
pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aleluia, Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante. Nada de ficar sofrendo, nada de angústia e dor, Deixe o seu complexo, dizendo que às vezes, que não é ninguém. aleluia, eu venho falar o valor, aleluia, eu venho falar do valor que você tem. Escuta isso. Ele está em você, o O Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor. Por quê? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção sobre todas as crianças dessa igreja e sobre as famílias que elas fazem parte. Pedimos que o Senhor possa guardar e conservá-las no caminho do Senhor. Pedimos que o Senhor possa curar a Luna, restabelecer-lhe a saúde, para que em breve ela esteja aqui também na igreja. Assim abençoa toda a sua família também, Jonathan e Slane. Abençoa, Deus, essas crianças que estão conosco nessa noite. Nós pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus agora ministre a essas crianças, instrumentalizando as servas, as tias que estarão cuidando dessas crianças. As abençoa e as capacita, preparando-as para, no momento da ministração, a boca delas fecharem e a boca de Deus abrir e falar para essas crianças. Abençoa todos que estão conosco nessa noite. Ministra a nós. Recebe nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Êxodo 25, 10 e 11. Êxodo 25, 10 e 11. Vitor, Juliana, sejam bem-vindas mais uma vez, viu? E a pequenininha não vai para a sala não hoje. Quer ir hoje não? Hoje ela disse, não vou. Hoje eu não vou, não quero. Abra sua Bíblia aí. Êxodo 25, versículos 10 e 11. Já está aqui, já está aqui. Vamos ler, igreja, juntos, tá bom? Vamos lá? Também, a igreja, também. Agora eu quero que as mulheres leiam sozinhas.
esse versículo. Não, só o 11. Deixa só o 11, por favor. A leitura foi muito boa, né? Mas eu acho que a dos homens vai ser melhor. Os homens conosco, vamos lá? De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela bordadura de ouro ao redor. Eu quero parabenizar vocês, vocês foram excelentes. Estou brincando, vocês leram melhor do que ele. Os homens pareciam uma casa de taipo caindo. Já viu uma casa de taipo caindo? Casa de taipo caindo, já viu como é? Cai uma parte, cai outra, assim foi os homens, assim meio. Agora vamos ler, só os crentes agora, bem bonito, só os crentes. Só quem vai para o céu, bem bonito, vamos lá? De ouro puro a cobrirás. Por dentro e por fora cobrirás, farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Amém. Agora saiu mais bonito, gente, agora saiu mais bonito. Eu quero meditar com os irmãos sobre esse texto. David, já fica alerta aí, por favor, David, pedir alguns textos aí para a gente fundamentar a nossa pregação, tá bom? A Arca da Aliança, que Deus mandou Moisés construir, ela deveria representar alguma coisa. Ela deveria significar alguma coisa. O maior significado dela era representar a presença de Deus. Se você ler nos livros onde é descrito isso, no livro de Reis, quando a arca é tirada, e depois quando ela volta, em todo o texto bíblico que você lê, a arca de Deus tem uma finalidade. Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. Deus mandou Moisés construir o propiciatário. Deus mandou Moisés construir várias coisas. E dentre elas, em Êxodo 25, 10 e 11 que nós lemos, e vai adiante, mas eu só meditarei nesses 2 versículos sobre esse texto da arca. Deus diz, Moisés, você vai construir uma arca da aliança. Essa arca, ela vai ter que ser feita de ouro por dentro e por fora. Você vai cobrir essa arca de ouro e vai cobrir também uma bordadura em torno dela, ao seu redor, que também será de ouro. Eu quero, Moisés, que você faça essa arca. Essa arca representava o quê? A presença de Deus. Guarde isso, nunca esqueça. A arca da aliança, no meio do povo de Deus, representava a presença de Deus. Nunca esqueça disso, tá bom? Por quê? Porque isso vai ser o viés que vai conduzir a nossa pregação durante toda essa noite. Que a arca da aliança representava a presença de Deus. Tá bom? No versículo de número 10, agora eu volto, Deus diz, também farás uma arca de madeira de acácia. Tem uma razão porque essa arca deveria ser feita de acácia. Tem uma explicação. Não é à toa que Deus pede, faça de acácia. Aí você pode perguntar, por que não era do pinho? Ou por que não era de outra madeira? Por que de acácia? Por que de acácia? Há um projeto de Deus e um propósito. A arca representava, simbolizava a presença de Deus. Mas eu quero ir voltar nesse meu caderninho aqui de anotação, que eu preparei o sermão, de vez em quando vou e volto, tá bom? Acho que por isso que a mensagem hoje vai demorar. Eu quero falar para vocês das características da acácia, que é a madeira. A acácia é uma madeira problemática. O Abraão, quem está aqui, talvez seja a pessoa que mais entenda de madeira. Alguém aqui, me perdoe porque eu sei que o Abraão entende. Alguém aqui entende de madeira? Mas o Abraão entende. Porque o Abraão já trabalhou muito com madeira. Ele sabe. A acácia é uma madeira problemática ou não é? Quem vai fazer móvel? Ninguém quer fazer um móvel de acácia. Ninguém. Por quê? Porque ela é toda irregular. Ninguém quer fazer. Você já viu móvel de tudo quanto é madeira, mas você não vê um móvel de acácia. Por quê? Porque ela é uma madeira problemática. Ela é irregular e torta. Ela é cheia de nó. Cheia de espinhos. Ela é uma madeira difícil de se modelar.
Ela não é só dura e torta, irregular. Ela é difícil de você dar forma. Então, ninguém que trabalhava com móvel naquela época, ou que construía, queria trabalhar com ela para fazer nenhum tipo de móvel. Por quê? Porque ela era uma madeira difícil de se lidar. Uma madeira difícil de você dar forma para ela. A madeira de acácia não era a escolhida para se fazer nenhum móvel. Nunca foi naquela época. Por que, então, que Deus manda fazer a arca com a acácia? Por quê? Porque a arca da aliança, no Antigo Testamento, hoje representa a mim e a você. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Naquela época era a arca. A arca levava o que dentro? O que era que a arca levava dentro? Levava 3 coisas dentro da arca. A arca levava a lei de Deus, a arca levava um vaso com maná, e a arca levava a vara de Arão que floresceu. Cada uma dessas 3 coisas dentro da arca representava uma coisa. O mandamento representava a lei de Deus. O maná representava a provisão de Deus. E a vara representava também que Deus nos alerta sobre ou contra a rebeldia. Então, a lei de Deus serve para nós hoje. Muitas pessoas têm o hábito de dizer o seguinte, ó, nós vivemos na época da graça. E a lei não tem valor. Quem foi que falou isso? Quem disse isso? Nós vivemos na época da graça. A lei é do passado. Quem falou isso? Deus nos tira da lei pela graça e nos devolve a lei também pela graça, para que a gente viva em obediência. Então, a lei, ela não perdeu o valor. Embora nós sejamos salvos pela graça, ele nos devolve para a lei, para que a gente obedeça. Não que ela venha reger a nossa vida. Não. Mas sem ela nós não vivemos. Experimente viver sem a lei do Senhor. Você não consegue. Porque a lei do Senhor é o manual que dirige a nossa vida. A lei do Senhor é a vontade, guarde isso, eu já falei isso aqui, vou repetir, guarde isso. A lei do Senhor, essa Bíblia que você tem na mão, é a vontade moral de Deus para a sua vida. Aí diz como é que você deve viver, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então ela não perdeu o valor. Você já imaginou você e eu alcançados pela graça, não tivéssemos essa lei? Se ela não existisse, como a gente saberia como se conduzir? Como a gente saberia como se comportar? Algumas coisas seriam fáceis, mas outras seriam extremamente difíceis. E essa palavra, que é a lei do Senhor, ela nos diz o quê? Levi, você tem que andar assim, ó. Você pode ir para cá, você não pode ir para cá. Você tem que viver assim. Você tem que andar dessa forma. Coloca aqui, David, por favor, de novo, o Salmo 19, que foi lido no começo pelo presbítero Ademar. Salmo 19. Desce lá para o versículo mais ou menos, eu acho que 6. Depois, 8. Perfeito, 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Está falando que tudo é palavra de Deus. Isso aqui só sinônimo. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são todos verdadeiros e igualmente justos. Aqui ele está falando da palavra de Deus. Versículo 7. Eu acho que a gente não leu. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor, preste atenção, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa lei do Senhor, no hebraico, a palavra que tem lá é prumo. E o que é o prumo? Quem é pedreiro aqui sabe. O que é o prumo? Inventa de fazer uma casa sem um prumo para você ver o que é que você vai fazer. Inventa de fazer uma parede sem o prumo. O que é o prumo? Bem simples para você. É aquela pecinha de ferro pesada com uma linhazinha de nylon que dá direção. Quando você quer fazer uma parede, você tem que botar o prumo.
O que é o prumo? Você pega aquele fio de nylon com um pedacinho de ferro que deixa reto o local. Você vai lá para o final, mede também e faz o prumo. Constrói uma parede sem prumo para você ver o que é que vai acontecer. Você olha para ela de frente, ela está bem reta. Mas quando você olha de lado, ela está toda torta. Por quê? Porque o prumo é o que dá direção, dá retidão. Olha o que é que o texto diz. A lei do Senhor é perfeita. É o prumo. Ela dá direção a você. Ela orienta você. Dentro da arca havia a lei do Senhor. E essa lei tinha a finalidade de quê? De instruir. De ensinar o povo de Deus como andar. Lembrando que Deus é um Deus de provisão. Lembrando que Deus é um Deus que sustenta, que não deixa faltar nada. Mas lembrando que Deus também é um Deus que disciplina. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande por um vale tão escuro quanto a própria morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O que é a vara? Aquele instrumentozinho de metal, de madeira ou de ferro, feita com uma pontinha, com uma hastezinha pontiaguda em forma de triângulo ou de losango na ponta presa, para ferir o animal que viesse mexer na ovelha. O pastor de ovelha tinha ela para... Vinha um lobo ou um animal, ele pegava, espetava nele, o animal saía. Essa vara para proteger. Mas existia o cajado, que é aquele instrumento que parece um cabo de guarda-chuva, que quando a ovelhinha desviar, ele pegava e enganchava no pescoço e colocava ela no caminho. A palavra de Deus, ela é defesa para nós, mas ela também é um instrumento de Deus para nos colocar no caminho. A palavra de Deus é um instrumento para colocar eu e você no caminho. Então a palavra de Deus, a lei do Senhor, não perdeu o valor porque nós somos salvos pela graça. De forma nenhuma. Ela tem um valor fantástico na nossa vida. Sem ela ninguém nem viveria. Sem ela eu e você não saberíamos nem o que fazer. Agora, é claro, não é por ela que nós somos salvos pela graça. Mas ela nos conduz no caminho do Senhor. Então, lá havia a lei. Então, nós temos essas características. Gente, essa madeira de acácia somos eu e você. Nós somos problemáticos, irregulares, tortos, cheios de nó, cheios de espinho, vida difícil, difícil de modelar, difícil de ser transformado, madeira dura. Somos nós. A Arca da Aliança foi feita com aquela madeira para mostrar quem somos eu e você. Nós somos aquela madeira. Mas aquela madeira tinha algo por dentro. O que era? A palavra. Dentro daquela madeira ruim, o que é que deveria ter? A palavra de Deus estava lá dentro. A palavra de Deus está dentro de você. A palavra de Deus está dentro dessa madeira que sou eu e você, ruim, está dentro de nós. Ou pelo menos deve estar. Eu digo está dentro, ou pelo menos deve estar. Tá certo? Apesar de a madeira de acácia não ser formosa, ela tinha uma virtude. Ela era resistente. Ela era resistente. Era uma árvore de deserto. Essa madeira era uma árvore de deserto. Mas Deus disse para Moisés. O que Deus disse para Moisés? Tem que revestir com ouro. Você tem que revestir com ouro. Você tem que revestir. Voltou para o versículo, David? Volta lá, por favor. Êxodo 25, 11. De ouro puro a cobrirás. Tem que revestir, Moisés. Por dentro e por fora. Tem que começar por dentro. Guarde isso. Não é à toa que o texto diz isso. Tem que começar essa madeira trabalhosa, problemática, que sou eu e você, tem que começar a ser modelada por dentro. Tem que começar a ser trabalhada por dentro. Tem que revestir de ouro. Começa por dentro. Deus diz a Moisés, você vai começar por dentro. E depois que terminar por dentro, você vai revestir por fora. Deus não muda só o lado de fora, mas ele começa de dentro para fora.
Deus não muda só a minha forma de falar, a minha forma de me conduzir. Deus muda tudo, mas Ele começa a obra na minha vida e na sua vida por dentro. Se você e eu não formos transformados por dentro, nós não vamos mudar por fora. Essa é basicamente a noção do Evangelho. O Evangelho não transforma o seu jeito de falar. O Evangelho não transforma o seu jeito de falar. Ele transforma o seu jeito de ser. E o seu jeito de ser transforma o seu jeito de falar. O Evangelho não muda o seu jeito de falar, não muda. Mas ele muda o seu jeito de ser. E quando ele mudar o seu jeito de ser, você muda o jeito de falar. Aí o Salmo 19 que foi lido diz como? Versículo 14. Por favor, 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O Evangelho muda você por dentro, depois tudo será mudado por fora. Tudo. Complete. Tudo será mudado por fora. Se for mudado por dentro. Só vai mudar por fora se você for mudado por dentro. Se você não for mudado por dentro, não adianta. Você não vai mudar por fora. Por que tem crente que faz 10 anos e ele continua falando palavrão? Continua pensando em coisas erradas? Continua tendo atitude errada? Porque não foi mudado completamente por dentro. Então, por fora, ele continuará a mesma pessoa. Porque o revestimento, Deus diz, Moisés, primeiro você vai revestir de ouro por dentro. Depois, está todo revestido de ouro por dentro, vai ser tranquilo. Aí você reveste por fora. Agora você reveste por fora. Enquanto você não reveste por dentro, não adianta. É madeira dura, é difícil, Moisés, mas reveste ela toda de ouro por dentro, depois você reveste por fora. Se você continua falando ou fazendo o que falava, fazendo as coisas, falando o que falava, fazendo o que fazia, antes de conhecer o Evangelho, é porque você ainda não teve o seu ser transformado. Se você continua falando como você falava, palavrão, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para sua mãe, para os seus amigos, no meio dos seus colegas, se você continua falando, é porque você não foi transformado. Você pode até ir para a igreja e levar uma Bíblia, mas se você ainda falando, anda pensando e fazendo as mesmas coisas, você não foi transformado. Porque o Salmo 19 diz que a palavra de Deus ela é o prumo. Ela corrige a sua vida. Por isso que o salmista termina dizendo, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por quê? Porque o prumo colocou a vida dele na direção. O prumo colocou ouro por dentro. Agora, tudo que ele fala reflete o que tem por dentro. E eu já disse esse salmo inúmeras vezes. E eu vou dizer outra vez hoje. Salmo 45, versículos 1 e 2. Diga comigo, esse salmo é muito lindo, é uma poesia. Mas isso é um salmo de quem tem o interior transformado. Vamos lá? De boas palavras transborda o meu, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena na mão de habilidoso. Olha o que é a sua língua. Quando você é transformado por dentro. Ela é uma pena. E quem é que manuseia essa pena? Aquela pena de escrever. Deus. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como uma pena na mão de um habilidoso escritor. Tem marido que diz palavrão para a mulher. Tem mulher que diz palavrão com o marido. Ou com os filhos, ou o contrário, ou com os amigos. Que dentro da igreja é uma coisa, mas fora é outra. Meu irmão, se você anda dizendo palavrão, ou pensando, ou fazendo como você fazia antes, meu irmão, o seu interior ainda não foi pintado de ouro. Ainda não foi, como é que eu diria? Preparado por dentro com ouro. Não foi. Por isso que por fora você ainda continua a mesma coisa. Você ainda continua a Cássia.
Quando você passar na rua, o pessoal vai chamar a Cássia, você já sabe que é você, não é a mulher. Se você tiver o interior transformado, as suas palavras serão transformadas. A sua atitude será transformada. O seu comportamento será transformado. O seu interior ainda não foi revestido de ouro. Por isso que por fora ainda não está revestido de ouro. Por isso que você ainda não está brilhando. O evangelho transforma as pessoas. Assim como a Cássia não presta para ser esse tipo de coisa, assim como a acácia não presta para ser esse local onde ficava a palavra, onde ficava o maná, onde ficava a vara de Arão, não serve, ela não servia. Ela não era para ser, mas Deus escolheu ela para ser. Assim como a acácia não presta para ser esse tipo de coisa, você também não presta para ser esse tipo de coisa que leva ao evangelho. Eu e você não prestamos. Contudo, nós estamos falando do melhor carpinteiro que existe. E esse carpinteiro, ele faz a obra na minha vida, na sua vida. É Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro. Ele é poderoso para fazer essa transformação na minha vida e na sua vida. Nós estamos falando do mais perfeito carpinteiro, que faz essa mudança na minha vida e na sua vida. O melhor carpinteiro de todos vai dar o formato que ele quiser a você. Agora, essa obra começa dentro de você, não é fora. Esse carpinteiro, ele não se preocupa apenas com o que as pessoas irão ver. Ele enxerga tudo. Ele diz para Moisés, Moisés, começa por dentro. Você vai revestir de ouro lá dentro e depois você reveste por fora. Esse carpinteiro conhece tudo. Por isso que ele manda começar por dentro. Então, a Arca da Aliança, embora simbolizasse a presença de Deus, agora, vamos trazer para o Novo Testamento, quem simboliza a presença de Deus? Quem? Quem simboliza a presença de Deus? Olhe para o seu irmão do lado. Diga, é você que simboliza a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, você simboliza a presença de Deus. Você simboliza a presença de Deus. Porque você é templo do Espírito Santo. Você carrega dentro de você o Evangelho. Você conhece dentro do seu coração o Deus que é o Deus de provisão. Aqui alguém não conhece o Deus de provisão na sua vida? Existe alguém aqui que nunca experimentou a provisão vinda de Deus? Aqui tem alguém que nunca experimentou a correção de Deus? Por quê? Porque você é essa Arca da Aliança no Novo Testamento. A partir disso que eu estou expondo, que foi só a introdução, ele assim gosta, né? Uma mudança que tem de começar primeiro dentro de nós, a fim de que o nosso exterior manifeste ou materialize essa transformação. Ela primeiro acontece dentro, depois ela vai manifestar, vai materializar o que somos. Do mesmo jeito é o pecado. Quando você peca, por isso Jesus diz, o que foi de sobre o adultério? Lá no Evangelho de João, lá em Mateus, lá em Lucas, o que foi de sobre o adultério? Alguém disse assim, se um homem tiver relações, por Jesus disse, não, eu porém vos digo, se no teu coração você tiver uma intenção ruim em relação à mulher, você já pecou. Por quê? Porque o pecado já aconteceu dentro de você. Quando você consuma, você apenas materializa o que já tinha ocorrido dentro de você. Quando você consuma, você só materializa o que já tinha acontecido dentro de você. Que era o adultério. O adultério já tinha acontecido dentro. Só que você materializou quando você executou ele. Só isso. A partir disso, a mudança que tem que começar primeiro dentro de nós, a fim de que o nosso exterior manifeste ou materialize essa transformação. Interior, eu quero dar uma alerta para aqueles que têm, de alguma forma, negligenciado a obra interior que o Espírito Santo de Deus deseja fazer e realizar. Muitas vezes, nós somos obstáculo para a obra do Senhor na nossa vida. Não deveríamos ser, mas somos. Você pode me perguntar,
Quem são estes, pastor? Quem são essas pessoas? E eu lhe respondo: aquelas ovelhas que ainda vivem como bode. Aquelas ovelhas que o Senhor Deus já começou a obra, contudo, devido ao apego às práticas deste mundo e os valores deste mundo, ainda não brilham. A palavra de Deus, seus mandamentos, seus valores e princípios, é o que devem ser vividos por nós enquanto filhos de Deus, não mais filhos das trevas. Todavia, ainda muitas vezes, pela dureza do nosso coração, que ainda é de carne e não deveria ser, Ezequiel, por favor, 36, 26 e 28. Ezequiel 36, 26 e 28. 26 a 28. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Adiante. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. O que foi que ele fez? Tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne. Um coração que tem sentimento. Um coração que ouve a voz de Deus. Então a gente deveria viver assim. O grande problema é que a gente não vive assim. O grande problema é que por causa da dureza do nosso coração a gente não vive assim. A gente se rebela contra essa palavra de Deus. A gente se revela contra o propósito de Deus, que Deus quer dia a dia modelar e formatar a gente, deixar a gente de uma forma melhor, mudar. A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías que o Espírito Santo de Deus, ele forja o nosso caráter, ou seja, ele muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de ver, de olhar e de falar, e naturalmente, mudando o nosso exterior, vai mudar todo o nosso ser. Mas às vezes a gente é barreira para isso. A gente não quer deixar ele fazer essa obra na nossa vida. Por causa da dureza, como eu falei, desse nosso coração, alguns de nós, não raras vezes, vivemos como não deveríamos, pensando, falando e agindo como se não fosse a Arca da Aliança, o templo do Espírito Santo de Deus. Você vai sair daqui hoje com uma sentença na sua vida. Você vai sair daqui hoje, não mais isento, se você não sabia, vai saber hoje. Você é a Arca da Aliança dos nossos dias. Porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. A palavra que estava dentro da Arca da Aliança está dentro de você. A certeza da provisão de Deus está dentro de você. Também dentro de você está um Espírito Santo de Deus, que diz que esse Deus, ele não inocenta o culpado. Ele é tardio em irar-se, profeta Naum, capítulo 1, acho que versículo 4 ou 5, ele é tardio em irar-se e de grande clemência, mas jamais inocenta o pecador. Então você sabe desse Deus, que a Bíblia diz é fogo consumidor, e que ninguém brinca e ninguém zomba dele. Você sabe disso. Se você está, ou esteve, ou continua vivendo como não deveria, o meu conselho é para você, você tem que mudar. Você tem que deixar Deus mudar o seu interior, para que o seu exterior seja mudado. É por isso, por ainda não vivermos como Deus deseja, que às vezes vivemos e falamos e nos comportamos como se não fôssemos crentes, tendo o comportamento que Deus reprova, e nós já lemos Salmo 19:4. Naturalmente, muitas vezes, nos desviamos do que Deus queria para nós. Para você que ainda não está vivendo como Deus deseja, que você viva, vai um alerta para você. Vai um alerta para você. E esse comportamento aqui é daqueles que não deixaram Deus trabalhar no interior. E eu quero usar isso aqui hoje para falar para você como um alerta. Guarde isso. Deus
tem compromisso com a sua palavra, não com a sua atitude. Guarde isso. Fale para o seu irmão, Deus tem compromisso com a sua palavra, suas aqui com S maiúsculo, que é a palavra dele. Deus tem compromisso com a sua palavra, com a palavra dele. Ele não tem compromisso com a sua atitude. Não tem. Ele tem compromisso com a sua palavra, não com a sua atitude, não com a minha. Ele tem compromisso com a palavra dele. Ele vai cumprir o que ele prometeu na palavra dele. Ele tem compromisso com a minha atitude. Agora, se eu e você temos um coração transformado, a nossa atitude vai ser como a palavra de Deus deseja ou nos conduz. Se nós não temos o nosso interior de ouro, então, meu amigo, nem adianta. Cuidado, eu vou dizer alguns cuidados para você. Cuidado para você não perder o controle com bobagem e amaldiçoar aquilo que você já chamou de bênção. Cuidado para você não perder o controle com bobagem e amaldiçoar aquilo que você um dia chamou de bênção. Às vezes é com a esposa, é com o marido, é com alguém. Cuidado para você não perder o controle com a besteira ou tolice, com besteiras ou tolice, e amaldiçoar aquilo para o qual você já orou e agradeceu. Você um dia orou e agradeceu. Hoje você está dizendo uma palavra que amaldiçoa. Cuidado. Cuidado para você não perder o controle por causa de uma palavra mal dita. Você pegou a palavra mal e disse. Cuidado. Cuidado para você não perder o controle por causa de uma frase, uma atitude. E aí você passou a amaldiçoar coisas ou pessoas que você já chamou de bênção um dia, que você já orou agradecendo a Deus porque Deus tinha dado para você. Cuidado por causa do joio. Cuidado por causa do joio. Não se destrói uma seara inteira por causa do joio. Às vezes a gente destrói tudo que Deus construiu por causa de um probleminha que a gente tem. Cuidado por causa de uma situação, de um problema. Não se condena um relacionamento inteiro. Deus tem compromisso com que a igreja? Com a sua palavra, não com as nossas atitudes. Deus te convida nessa noite a olhar para a seara que Ele mesmo te deu. Você não precisa perder tudo o que Deus fez, porque o diabo plantou uma semente. Não precisa. Olha para a seara que Deus te deu, meu irmão, minha irmã. Olha para tudo que foi plantado. Olha todo o trabalho que deu. Olha para tudo que Deus te permitiu plantar. Tudo que Deus te permitiu construir. Olha para a sua lavoura e observa o que está de pé. Você não precisa perder tudo. Aquela dificuldade que surgiu, aquela luta no casamento ou no trabalho, aquela dificuldade lá no local de trabalho, porque o joio é do inimigo, mas o campo ainda é de Deus. Deus nessa noite está pedindo a você, só que se abra o coração e dê a oportunidade a Ele de transformar a sua vida. Mas eu sou crente. É crente, mas tem área da sua vida que você ainda não abriu e deixou Deus agir. É crente, mas tem área da sua vida que você continua querendo resolver e não deixa Deus agir. Às vezes é assim, o pastor está fazendo um apelo para eu ir lá para frente para orar, mas eu não preciso. Às vezes precisa, sabe por quê? Porque tem área da sua vida que você está com o coração endurecido, você ainda não abriu e não abre de jeito nenhum. E acha que não precisa. Só porque é crente. Eu não estou dizendo que você não é crente. Mas eu estou dizendo que tem área da sua vida que você dividiu igual uma pizza. Você dividiu em vários pedaços e tem área que Deus não toca. Você divide a sua vida em várias partes, mas tem área que Deus não toca. Tem área que você não negocia com Deus. Porque você quer assumir, quer administrar. Meu irmão, quando a nossa vida foi transformada e o nosso coração entrega a Deus, tudo não é mais nosso, tudo é de Deus. Então, o nosso coração tem que estar aberto para apresentar a Deus todo e qualquer problema na nossa vida, toda e qualquer área. Não existe área na sua vida que Deus não possa fazer parte. Tem jovem. Digo assim porque é natural nos jovens. Que Deus faz parte de tudo, mas Deus não faz parte do namoro dele ou dela. Tem gente
que Deus faz parte de tudo, mas o trabalho dele ou dela, Deus não faz parte. Tem pessoas que Deus faz parte de tudo, mas da administração do seu dinheiro que você ganha, quem faz é você. Tem gente que ora a Deus, jejua, faz tudo, mas quando senta para planejar e para fazer alguns projetos, Deus não faz parte. Tem gente que tem sonhos, mas Deus não faz parte. Não compartilha com Deus. Os sonhos são dele, não de Deus. Tem gente que tem a vida completamente santa na igreja, mas Deus não entra em áreas da vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque por dentro, esse coração ainda não foi transformado e tratado com o ouro que Moisés tratou lá, a cássia, e eu e você somos a cássia, nós não deixamos Deus tratar. Nós queremos mostrar uma coisa por fora. E a gente tem grande dificuldade de mostrar por fora. Por quê? Porque por dentro nós ainda não fomos transformados. Ainda não fomos. Todo dia o Espírito Santo, ele quer entrar no seu coração e transformar aquilo que ainda não foi mudado. Por que você diz entrar? Ele não já está dentro de mim? Tá, mas ele está dormindo. Ele está dentro de você, mas ele está dormindo. Por quê? Porque você não deixa ele agir. Quando Deus diz lá para a igreja de Laodiceia, eis que eu estou à porta e bato. O que é que Deus está falando para a igreja? Está falando para mim e para você? Sabe o que é? Ele está falando que ele é o Senhor da igreja. Mas nós fechamos a porta da igreja e deixamos ele do lado de fora. É isso que ele está falando. Eis que eu estou à porta e bato. Ele está dizendo para a igreja de Laodiceia, você trancou as portas da igreja para mim e deixou do lado de fora. Esse é o problema. Tem áreas da nossa vida que nós deixamos Deus fora. Deus não faz parte. Deus não tem compromisso, meu irmão, com a minha atitude e com a sua. Ele tem compromisso com a sua palavra. E Ele deseja mudar a nossa realidade todo dia. Ele deseja transformar a nossa realidade todo dia. Nós estamos deixando Deus fazer isso? Nós estamos com disposição para isso? Nós queremos que Deus faça isso? Nós repartimos com Deus toda a área da nossa vida? Nós falamos para Deus quando acordamos, Senhor, que nesse dia as minhas palavras alegrem o teu coração. Porque se a gente acordar e disser isso, eu duvido que você diga uma palavra que magoa um irmão ou uma irmã, ou magoa a esposa ou o marido, duvido. Senhor, nesse dia, eu queria, Senhor, que tu abençoasse, quando eu botasse a planta do pé, eu pudesse abençoar as pessoas. A gente acorda pedindo, Senhor, abençoa o meu dia, abençoa o meu dia. Meu irmão, você tem que acordar pedindo para abençoar as outras pessoas, porque você que tem o dever de abençoar os outros. Quem abençoa você é Deus. Você não precisa pedir ninguém para abençoar você, não. Que a bênção na sua vida vem de Deus, direto para você. A Bíblia diz que você não colocou nem a planta do pé, e quando você colocar, Deus já abençoou. Então você tem que acordar dizendo, Senhor, abençoa a minha vida para que hoje eu possa abençoar alguém. Abre uma porta para que eu possa abençoar alguém, só isso. A bênção que você tem que pedir a Deus é no sentido de Ele abrir uma porta para você ajudar alguém. Essa aí é a forma. É assim que Deus faz. Eu contei para vocês aqui no culto de oração, pedi até oração. Não sei se minha esposa também pediu, mas eu pedi. E a gente tinha uma dificuldade no nosso apartamento, tinha uma briga com a vizinha, gente. Uma briga grande. Por que a gente tinha uma dificuldade grande com ela? Por quê? Porque a gente achava que tinha razão. É certo que a gente tinha a nossa razão, mas ela tinha a razão dela. Mas a gente achava que tinha razão. Então a gente ficava brigado com ela. Brigado com ela. Um dia eu orei e disse, Senhor, me dá a oportunidade de ajudar essa mulher. Eu pedi diante de Deus, Senhor, me ajuda, eu quero. Me dá uma oportunidade de ajudar ela para me aproximar dela. A gente orava assim. Aí um dia, Deus disse, você vai lá, você vai pedir perdão a ela. Meus irmãos, eu fui pedir perdão a ela no pior dia. Fui pedir perdão a ela no pior dia. Porque quando eu chegar, eu disse assim, o nome dela é Nina. Nina, eu queria falar com você. Ela disse, Levi, não venha. Não venha. Ela estava no canto cuidando do gatinho, meio triste, chorando. Talvez alguém já tinha brigado com ela por causa dos gatos. Ela disse, Levi, não venha. Ele disse, não, eu quero só um minuto. Não, Levi, não venha. Nina, eu quero só um minuto. Me dê só um minuto. Ela deu. Eu disse, eu quero pedir perdão a você. Mudou a realidade.
Eu quero pedir perdão a você. Mas você fez isso, isso eu não neguei. Eu disse, eu fiz. Mas eu não estou aqui para julgar se eu fiz ou não, estou aqui para pedir perdão. Eu deixei ela dizer tudo que eu fiz e eu não quis discutir se tinha razão ou não. Eu disse, eu fiz, mas eu estou aqui para pedir perdão. Deus todo dia nos dá a oportunidade de mudar. Sabe o que foi que aconteceu? Um dia alguém bate lá na porta. E quando ela bate na porta, eu abro a porta, é a Nina. Ela disse, Levi, eu comprei esses 2 presentes aqui para a Vivi e para o Mateus, que era o objeto ou a causa da nossa briga. Vivi e Mateus, porque dizia que nosso filho fazia barulho, e incomodava demais. Lá embaixo dava trabalho. Ela disse, eu trouxe esse objeto aqui para a Vivi e para o Mateus. Sabe o que ela disse? É a minha forma de pedir perdão. Gente, é Deus que faz isso. É Deus que faz isso. Aí um dia eu desço, está tendo conflito com ela e um menino lá embaixo, preste atenção. Um conflito com ela e um menino lá embaixo, eu desço logo, porque se o Mateus estiver no meu, vou ver lá para tirar o Mateus, para ele pedir perdão. Quando eu chego lá, eu digo, Nino, o que foi que houve? Foi o menino ali e tal. Eu digo, o Mateus está no meio? Não, o Mateus não está no meio não. O Mateus estava me defendendo. Já pensou, gente? Ela disse, o Mateus estava me defendendo. Olha o que é que Deus faz. Aí ela deu um brinquedo para o Mateus disse assim para mim, papai, o senhor sabe qual é a melhor vizinha do mundo? Qual é? Aqui é de cima. Também depois ganhou um presente. Sabe qual é a melhor mulher do mundo? Qual é a vizinha aqui de cima? Dizia que ia se mudar, que não ia dar nem tchau para a mulher. Hoje é a melhor vizinha do mundo. Deus transforma a minha vida, da minha esposa, da Nina, das nossas crianças, e a gente vive em harmonia. Gente, isso não tem preço. Sabe o que é isso? É Deus que age na nossa vida, na sua vida. Deus quer fazer isso, como fez na minha vida, quer fazer coisas maiores na sua vida, porque Ele está dentro de você. Você é a arca da aliança do Senhor. A palavra de Deus está dentro de você. A palavra de Deus está dentro de você para transformar a vida das pessoas e abençoar a vida das pessoas. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. O Ministério do Louvor vem aqui. Meu irmão, se o seu coração por dentro ele não está completamente banhado de ouro, Deus quer banhar esse coração de ouro nessa noite. Se você quiser vir aqui enquanto cantamos, vem. Se você quiser vir aqui sem repartir qual é o seu pedido de oração, pelo que você quer orar, não precisa. Só vir aqui à frente. Saiba de uma coisa. Você é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. A palavra de Deus está viva dentro de você. Materializa essa palavra com condutas, com comportamentos, com palavras, com pensamentos, de toda forma. E tudo ao seu redor vai ser abençoado. Tudo ao seu redor vai ser abençoado. Você é o instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas. Você tem que brilhar, você tem que ser como o sol, gente. Quando ele não brilha do Oriente, ele está brilhando no Ocidente. Onde você chegar, você tem que brilhar. Onde você chegar, você tem que brilhar. O nome de Deus tem que ser engrandecido. Onde você chegar. As pessoas têm que olhar para você. Eu vejo que aquela mulher, que aquele homem é um santo homem, uma santa mulher de Deus. Que as pessoas possam olhar para a sua vida e dizer, aquele homem, aquela mulher são santos homens e mulheres de Deus. A vida daquela pessoa ela serve a alguém diferente, porque não é possível. Ele é uma bênção. Ela é uma bênção, tem alguma coisa errada? Aí quando ele pergunta a você o que é, não, eu sou de Jesus Cristo, glória a Deus. A sua vida, a minha vida tem que abençoar as pessoas. Se nós não estivermos abençoando as pessoas, tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa errada. Algo tem que mudar dentro de mim, dentro de você. Não se contente em viver uma vida medíocre. Uma vidazinha da média. Que não passa da média. Um crentezinho medíocre. Medíocre aqui não é diminuindo, é que não passa da média. Não tem experiências sobrenaturais na vida. Não vê milagres acontecendo na sua vida. Não vê transformação na vida da sua família. Às vezes até parentes. Por quê? Porque sua vida ainda não foi transformada. Porque no dia que ela for transformada, o milagre vai acontecer na sua casa. Aleluia, Jesus. No dia que a sua vida for totalmente transformada, o milagre vai acontecer. Pode ser o parente do coração mais duro. Deus vai transformar. Que ele vai olhar para a sua vida e ver o milagre que Deus fez.
E a vida dele vai ser transformada. A vida dela vai ser transformada. Você existe para a glória de Deus. Eu existo para a glória de Deus. Não deve haver limites dentro de nós, no sentido de não repartir com Deus. Tudo no nosso interior tem que ser repartido com Deus. Por isso que Paulo, com muita propriedade, diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele abre o coração e diz: Senhor, habita em mim e age na minha vida, Senhor, de todas as formas que tu puderes. Muda o meu ser. A nossa oração: Senhor, transforma a minha vida. Meu casamento está enfrentando luta. Senhor, me ajuda. Me ajuda a abençoar a vida da minha esposa. Me ajuda a abençoar a vida do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos. Me ajuda a ser uma bênção na igreja, Senhor. Me ajuda a ser uma bênção na vizinhança. Me ajuda a ser uma bênção lá no meu local de trabalho, Senhor. Senhor, a maior bênção que o Senhor pode me dar é que eu seja uma bênção na vida das pessoas. Essa é a maior riqueza, a maior bênção. Senhor, me ajuda a honrar a minha esposa. Me ajuda a honrar o meu esposo. Me ajuda a honrar a minha família. Me ajuda a glorificar o Teu nome, Senhor, com tudo que eu falo, com tudo que eu faço. Que a maior alegria da minha vida, do meu coração, Senhor, seja Te servir. Que o maior prazer da minha vida seja engrandecer o Teu nome, Pai. Seja honrar ao Senhor vivendo uma vida santa. Em nome de Jesus. Cante conosco assim: estou preparando o caminho, endireitando as veredas. E cada vez mais diminuindo. Porque importa, igreja, que Ele cresça. Que Ele cresça na sua vida. Que Ele cresça na nossa vida. Que Ele cresça, ó Deus amado, em nós. Que o nome de Jesus Cristo cresça em nós. E a Ele seja dada a glória. A igreja canta. Deus esteja mudando a nossa vida dia a dia, endireitando as nossas veredas. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas. O objetivo nosso tem que ser esse, ó. Porque importa o que, igreja? Importa que Ele cresça. Diga isso aí. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar As suas sandálias. as tuas sandálias. Nele, meu irmão, a nossa vida está. E nele a minha vida está. Eu caminho. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho. Estou preparando o caminho, Deixa o Espírito Santo endireitar o seu coração, a sua vida. endireitando as veredas E cada vez mais diminuindo. e cada vez mais diminuindo. Porque importa que Ele cresça. Porque importa que Ele cresça. A igreja canta. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza Tem essa certeza, igreja, Ele virá. de que Ele virá. É Ele,
ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele, por ele que eu estou perdendo tudo por amor. Perdendo tudo por amor e com alegria. Ele é o que é seu e meu, dono dos meus dias. Ele, Por ele que eu estou gastando a minha vida. não é gasto, é investimento. Por amor e com alegria. Dono dos meus dias, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz. Consigo A sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. A igreja canta. E o governo está nele. Veja, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Pai, no nome de Jesus, abençoa as irmãos que estão aqui na frente. Que o Espírito Santo de Deus responda aos dilemas dos seus corações. Guie essas vidas nas veredas da justiça por amor do teu nome. E as guarde na presença e no temor do Senhor. Que a tua bênção seja sobre todos que estão aqui nessa noite. Sobre cada coração que reconhece que ainda precisa, ó Deus, ser mudado por dentro. Para, ó Deus amado, materializar por fora a transformação que o Senhor está fazendo por dentro. Senhor, nos ajuda. Se o Senhor não edificar, ó Deus, se o Senhor não vigiar, ó Deus, será em vão o nosso trabalho. Faz a obra que precisa ser feita, Deus, na nossa vida. Em nome de Jesus, Deus, faz a obra que precisa ser feita na nossa vida. Transforma-nos naquilo que precisa. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Que não haja, ó Deus amado, segredos próprios nossos que não repartimos com o Senhor, embora o Senhor conheça todas as coisas. Mas que o nosso coração, ó Deus amado, possa ser um livro aberto diante do Senhor e possamos declarar ao Senhor aquilo que tentamos esconder do Senhor, embora o Senhor saiba de tudo, mas que parta dos nossos lábios, ó Deus amado, a confissão dos nossos pecados, a declaração das nossas necessidades e de que sem Ti nada somos, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda na nossa luta. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa a irmã Eliaci, abençoa a irmã Júlia, abençoa toda a casa da irmã Júlia, abençoa a irmã Helena, abençoa Renê e Rosângela, abençoa todos os irmãos que estão conosco nessa noite, irmãs. Derrama a Tua graça, o Teu favor sobre todos, Pai, e nos abençoa com a Tua paz, em nome de Jesus, amém. Irmãos, se assentem aí, porque a irmã Maria Luísa tem uma poesia para os músicos. Hoje é o dia do músico na Igreja Serena. A irmã Maria Luísa fez uma poesia. Alguém ajuda a irmã Maria Luísa a chegar aqui
que a irmã Maria Luísa vai ler uma poesia para os músicos. Tá bom? Viu? A nossa irmã Maria Luísa fez uma poesia para os músicos e ela pediu para ler. A irmã quer ficar aqui? Deixa eu segurar para você. Graça e paz, amém? Eu fico feliz porque oraram por mim. Eu passei um dia sem vir, né? Mas hoje eu estou aqui, estou melhorando, graças a Deus, e agradeço as orações. E hoje é o dia do Senhor, mas os músicos também estão presentes para acompanhar sempre no louvor. Então, parabéns aos músicos, porque o músico, eles... Então, parabéns aos músicos presbiterianos que são aperfeiçoados em tocar, sempre louvando ao Senhor, e todos aqui estão a se alegrar. Que Deus sempre os abençoe com alegria, servindo ao Senhor, usando o dom que Deus lhe deu, lhes concedeu, e com alegria acompanham todo o louvor. O Senhor recebe o verdadeiro louvor. E os irmãos consagrados que usam esses instrumentos para a glória do Senhor. Amém. Parabéns, parabéns, parabéns aos músicos. Parabéns, vocês que tocam com alegria, vocês todos que usam instrumentos, e aqueles que não estão aqui hoje, mas tocam instrumento, irmão Júlio, todos aqueles que fazem parte do louvor, tocam com alegria, louvam, né? Então, acompanha o louvor tocando, isso agrada o coração de Deus e a nós que estamos aqui. Amém? Amém. Que Deus os abençoe, a nós todos aqui, Amém. sejamos abençoados, sempre prontos a servir ao Senhor com alegria. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Parabéns aos músicos Léo, Antônio, Vinícius, Vitor, Tiago, Júlio, que não está aqui, Marcos. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. E que esse dom que Deus deu a vocês seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé aí para receber a bênção, tá bom? Que o Deus eterno te abençoe. Que Ele largue as suas fronteiras. Que Ele enche os teus celeiros com toda sorte de bênçãos. Que Ele derrame sobre você a sua graça e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda e te dê paz. Toda a igreja, que o Senhor te abençoe. Seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Glória a Deus.